Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Richard Portela e eu tenho um convite para fazer para você. Eu vou estar dando início a um curso sobre marketing digital. Então eu gostaria de dar uma noção para você estar podendo aí ou trabalhar com marketing digital ou contratar um profissional de marketing digital, mas a partir desse curso você vai saber como é que funciona o marketing digital para poder assim tomar uma decisão com mais firmeza e mais conhecimento, tá? Então me acompanhe nesse curso que daremos início agora. Então vamos começar a entender o ciclo do cliente. Uma explicação que eu gosto muito e quando eu comecei me ajudou muito a entender o ciclo do cliente foi a do Conrado Adolfo, no curso 8Ps que eu fiz em 2012. E aqui ele explica como é que funciona o ciclo do cliente, né? Então, primeira coisa, a pessoa tem uma dúvida, né? Ela tem o chamado problema para resolver, tá? Então vamos deixar isso, vamos dar esse exemplo mais claro. Você está precisando fazer uma reforma na sua casa e decide mudar o telhado. Então você vai ter que comprar telha, né? Então qual que é a melhor telha que você vai usar? A de cimento, a telha de cerâmica? Você vai estar usando uma telha de brasilite, vai fazer um telhado embutido. Então qual é a melhor alternativa? Então você entra na fase da pessoa que tem o problema, tá? Depois, qual que é o próximo passo? Você vai pesquisar isso na internet. Então você passa a ser um pesquisador, né? Você vai olhar todas as possibilidades que você tem, vai começar a colher informações, né? Aqui, no caso, poderia ter um desenho a mais, que você se torna um coletor de informações, tá? Você vai começar a montar guardar um grupo de informações para depois então fazer uma parte de comparação, né? Então você vai entrar nessa área de comparação. Então você vai comparar o produto A com o produto B, né? Ou a situação A com a situação B, né? Então de repente você está preocupado com o preço, então você vai ver qual que é o que tem o melhor custo-benefício. Ou às vezes não, às vezes você está preocupado com a estética, qual que vai deixar a sua casa mais bonita. Então você vai comparar se é uma telha X ou se é uma telha Y, né? Então você entrou nessa fase de comparador, tá? E depois de comparador, você então vai passar ao momento de tomar uma decisão. Então você vai aí escolher a marca, o produto que você deseja, e aí você vai estar fazendo a compra para se tornar um cliente satisfeito ou insatisfeito. Mas na verdade existe aqui umas outras situações, né? Quando você então passou dessa fase, que você já sabe o produto que você quer, você novamente se torna um comparador, tá? Você vai comparar, agora você vai comparar preço, vantagens, para poder então se tornar um comprador. E aí um comprador satisfeito ou, né, se não der certo a negociação, você vai se tornar um comprador insatisfeito, tá? Esse é o ciclo do cliente, né? Então ele tem essa fase aqui e essa é a primeira fase que a gente usa para montar aí o marketing digital. Então, eu vou estar explicando hoje sobre o ciclo do cliente e no próximo eu vou estar falando sobre planejamento. Como é que você faz para montar um persona, né, para montar um público-alvo adequado e criar intervenções, né? Você vai criar intervenções no processo de pesquisa, você vai criar intervenções no processo de comparador, você vai criar intervenções no processo, então, quando ele começar a comparar preço, né? Então, como é que a gente faz para melhorar a questão do preço, né? Que, na verdade, o preço vai depender do valor que você agrega ao seu produto, tá? Então, vamos falar um pouco sobre agregar valor ao produto, né? Mostrar a qualidade do produto. Produtos com mais qualidade tendem a valer mais, né? Eu gosto de usar um exemplo bem simples. Se você vai no restaurante e pede uma Coca-Cola e ela tem um valor X, né, que é bem mais alto do que o valor de mercado, você aceita pagar. Porque o ambiente é propício, porque você sabe que a Coca-Cola ela está sendo vendida e o dono do restaurante tem que ganhar um valor em cima dela, então ela está sendo revendida. Mas se você pegar e for no supermercado, comprar a mesma Coca-Cola
e encontrar o preço de restaurante, você não compra a Coca-Cola. Você vai achar que aquilo é um absurdo, né? Então é o mesmo produto em situações diferentes. Então como que a gente faz isso com o nosso produto? Então eu vou estar ensinando isso também, tá? Voltando aqui no ciclo do cliente, para fechar o ciclo, depois que ele compra, se ele ficar satisfeito, ele vai divulgar isso no Facebook, vai divulgar isso num blog, pode falar de você num fórum, alguém perguntar sobre o seu produto, né? Então nós estávamos dando exemplo sobre telha, a pessoa está procurando sobre telha, ele vai falar, ó, encontrei num lugar assim, achei legal, atendimento, tudo. Então ele vai recomendar você, tá aqui, ó, tá? Na parte de cima. Na linha vermelha aqui, acontece o mesmo. Se o seu cliente não estiver satisfeito com você, ele vai no Reclame Aqui, ele vai estar em algum fórum, algum lugar que as pessoas perguntam para ele. Ele vai estar falando, não, comprei, para mim foi péssimo. Tanto faz se o produto ou se foi um mau atendimento, se foi uma má negociação, tá? Então ele tende a reclamar. Então, esse ciclo aqui mostra muito bem aí como é que funciona o cliente, tá? Então fica atento a essas duas pontas aqui. Cliente satisfeito te traz mais cliente satisfeito. Cliente insatisfeito tende a tirar cliente aí da sua base, principalmente no momento de pesquisa, tá? Porque ele começar a comparar produtos e tem alguém falando mal, isso vai servir como um bloqueio e a pessoa acaba desistindo aí de estar fazendo negócio com você ou até mesmo de estar entrando em contato com você. Depois que o cliente se torna um cliente satisfeito, o ideal é você estar colhendo aí um depoimento desse cliente, tá? Então, é uma dica simples aqui que eu queria passar para vocês estar entendendo aí o ciclo do cliente, tá? No próximo vídeo, vamos estar falando sobre planejamento. Então, como que a gente planeja para a execução desse ciclo, ok? Então, aguardo você no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo uma tabela de Excel para você estar podendo baixar aí para a próxima aula e você está podendo então tá fazendo e dando início no seu planejamento. Tudo bem? Então, na descrição do vídeo aqui do YouTube vai ter essa tabela de Excel. Assine o canal para você poder estar recebendo informações e poder estar acompanhando todas essas aulas. Então, como primeira lição, você entendeu o ciclo do cliente? Então você viu que ele, no primeiro momento, ele tem um problema, depois ele passa a ser um pesquisador, né? Ele vai pesquisar sobre uma solução para o problema dele. Depois ele vai começar a comparar as soluções que ele encontrou. Tá? Então, primeiro ele colhe informações, depois ele compara essas informações. E depois então ele toma uma decisão para isso. Agora fica aqui a lição de casa. E você? Como é que está o seu ciclo do cliente? Você conhece o ciclo do cliente? Você conhece passo a passo do seu cliente? Né? Você aparece no Google quando as pessoas procuram sobre o seu produto? Seu site está preparado, seu site tem informações que a gente chama de educacionais para seu cliente, no momento que ele estiver comparando, ele tem conteúdo para poder ele estar criando assim uma afinidade com você, isso criando um convencimento no seu cliente. E terceiro, né, seu site ele tem lá um fácil contato, o cliente consegue entrar em contato fácil com você. Se o seu site é um e-commerce, você já analisou os pontos de e-commerce? Tá? Então, a lição de casa é essa aí, analisar o ciclo do cliente, se põe no lugar do cliente e pense, desde quando ele tem o problema, né? Então, o seu produto geralmente resolve um problema. Então, como que o seu cliente vai encontrar você, como que o seu cliente encontra as informações necessárias para criar o convencimento e como que o seu cliente, então, venha fechar o negócio com você. Tudo bem? Então, fica a lição de casa, vamos analisar o ciclo do cliente e na próxima aula você vai aprender a como desenhar um planejamento, tá? Então, vou começar falando pelo público-alvo, né? Montar um persona e depois a gente vai colocando as atividades de um planejamento, ok? Até o próximo.